os Kages eram conhecidos como os ninjas mais poderosos de todas as vilas. Mas acredite se quiser, muitos deles foram derrotados por outros ninjas. Imagina a potência desses caras que conseguiram levar de arrasta pra cima ninjas com títulos de Kages. Vamos lá conhecer como cada um desses mitológicos Kages foram de base. Primeiro, o Kazekage Reto. O cara foi tão foda que ele sozinho, somente com sua força, conseguiu unir a aldeia da areia inteira em torno dele e obedecendo ao seu comando. Mas nem toda a sua força conseguiu lhe salvar de ser assassinado na grande primeira guerra ninja. Começando assim a malfadada maldição dos Kazekages, que diz que toda a linhagem de Kazekage é amaldiçoado por ter uma morte trágica, de preferência assassinado. Segundo o Kazekage Shamon, era o guarda-costas do primeiro Hokage e dizem que era um controlador de marionetes, talvez o primeiro Kazekage e único controlador de marionetes. Como ninguém imaginava, o homem também foi assassinado, mantendo assim a tradição de todos os Kazekages até agora, o primeiro e o segundo. E ele também foi no período de uma das primeiras guerras ninjas, morrendo também como rei bem jovem. Terceiro Kazekage. Tendo muitas informações desconhecidas, inclusive seu nome, o terceiro foi considerado o Kazekage mais poderoso de todos. Pelo menos antes do Gaara, talvez até depois. O terceirão foi o primeiro Kazekage a estudar os poderes da Biju de uma cauda e criar seu jutsu baseado nas habilidades da Biju de primeira cauda de controle de areia, unindo assim a sua própria habilidade de controle de magnetismo, criando assim a sua habilidade principal de controle da areia de ferro. O terceirão foi de base nas mãos do querido Sasorinho Sama, que o sequestrou, o capturou e passou o CPF do garoto só para poder fazer uma marionetezinha dele porque ela achou ele bonito. Mas a história do terceirão nem acaba aí, porque o corpo dele foi utilizado por muito tempo, tendo basicamente as mesmas habilidades de quando ele estava vivo, e em um determinado momento no confronto entre Sasori e Orochimaru, o titio das cobras trouxe de volta o terceirão para ter sua revanche com o Sasorinho. Quarto Kazekage Rasa. Rasa foi considerado um Kazekage miserento. O infeliz basicamente só fez merda. Apesar de ser um ninja poderoso que era controlador da areia de pó de ouro, Kazekage era um tirano. E além de muitas outras bostas que ele fez, a pior de todas foi ter se unido a Orochimaru para tentar dar um golpe em Konoha. E o infeliz, além de ruim, era burro, porque foi confiar no Cobra Rei, que terminou matando o quarto Kazekage Rasa com uma facadinha no bucho com a espada Kusanagi. Na trairagem, é claro. Quinto Kazekage Gaara. Apesar do Gaarinha-sama, o jovem psicopata mais louco que existia, mas depois do discurso no jutsu do Naruto, virou um homem de bem. Apesar de estar vivo hoje em dia e andando por aí com aquele cabelinho lambido de vaca, ele já chegou sim aí de base. E isso aconteceu no ataque da Akatsuki à Aldeia da Areia, onde Deidara foi o seu adversário e numa luta muito pesada, apesar das incríveis habilidades de Gaara, Deidara, usando a aldeia como refém, conseguiu derrotar Gaara com um golpe baixo. E nisso Gaara foi levado ao esconderijo da Akatsuki e teve sua biju removida, o que automaticamente passa o Serol no Jinchuriki. Então Gaara foi de fato de base. Porém, a vovó, com seu jutsu especial, trocou a vida dela, que já estava nos finalmente, pelo jovem Gaarinha. Primeiro Mizukage. Não temos muitas informações sobre o velhote, mas uma coisa é certa: ele ter ficado vivo até aquela idade demonstra suas habilidades e poder. Porque ali, meu amigo, era só tiro e porrada de bomba na época do velho. E o cabo ficar vivo e morrer de velhice, provavelmente, ninguém sabe. Segundo o Mizukage Gengetsu, o jovem psicopatinha era do clã do Suigetsu. Logo tinha como habilidade principal o controle sobre a água. O cara era brabo. Era tão brabo que teve suas mortes na mão do Mu e não morreu sozinho, levou a múmia junto com ele. Terceiro Mizukage, também um dos Kages mais misteriosos da história. Ele era guarda-costas do primeiro Mizukage e dizem que ele foi o Mizukage que deu início ao infame título da Aldeia da Névoa de Aldeia da Névoa Sangrenta, com aqueles exames carinhosos entre os alunos pimpolhos. Quarto Mizukage Yagura. Foi o Mizukage mais jovem de todos. O garoto era o Jinchuriki do Três Caudas e era um prodígio em habilidades. Porém, entretanto, todavia, Yagura, apesar de ser um jovem de bom coração, teve um mandato de merda como um tirano de bosta, mas não por sua própria vontade. Yagura foi controlado praticamente durante todo o seu mandato como Mizukage pelo ninja mais revoltado de todas, Obtinho-san.
que fez o Yagurinha-sama fazer muita merda. E acaba que o Mizukage vai de base depois de conseguir se libertar do Genjutsu do Obito e não aguentar os traumas de tudo que tinha feito. Mas isso já deixa claro que a Biju do Yagura não gostava muito dele não, ou então ele não tinha muito controle sobre ela. Porque a gente sabe que Jinchuri que controla direito a Biju não cai em Genjutsu, né? Nem de Uchiha. Quinta Mizukage Mei Terumi, uma das maiores beldades do anime de Naruto, ainda continua viva hoje, mas ela quase foi de base na luta contra Madarinha-sama. Porém, nos dias de hoje, no anime de Boruto, foi cometido um dos maiores pecados que eu já vi desse anime, que foi embarangar a quinta Mizukage, que era tranquilamente uma das top gatas de Naruto. Primeiro Tsuchikage também foi um dos Kages que mal se tinha informação. Sabe-se que ele era do clã que controlava insetos, especificamente abelhas, e também tinha a habilidade de voar, assim como os outros de sua linhagem. Porém, sua morte foi desconhecida. Segundo Tsuchikage Mu, esse cara era brabo, meu amigo. A gente não sabia muito dele antes, mas na guerra a gente viu o estrago que esse bostinha fez, viu? Sendo o primeiro usuário de um dos jutsus mais apelões do mundo de Naruto, o estilo poeira. Que se pegar em você, meu amigo, transforma tudo em pó, além de muitas outras habilidades como clones reais. E sair voando por aí, o Mu também teve sua morte de uma forma épica, enfrentando o segundo Mizukage Gengetsu, que também era outro boladão, e acabou os dois indo de base na sua luta. Onoki, um dos Kages que mais passou o tempo no cargo, o velho Onoki era brabo demais, também controlando o estilo poeira, voando e fazendo muito desmantelo por aí. O velho estourou a boca do balão na quarta grande guerra ninja, ajudando muito a aliança Shinobi, e quase estava vivo até os dias de hoje, com 100 e trocentos mil anos. Porém, o velho, em um determinado momento do anime de Boruto, protegendo seus companheiros, não aguentou o tranco e acabou batendo o Catolé, deixando assim o título de Tsuchikage para a sua, acho que é neta. Primeiro Raikage. Esse foi o primeiro Kage a ir de base praticamente, tendo sido a sua aldeia uma das primeiras a entrarem em conflito depois da grande reunião dos primeiros Hokages, que foi ali meio que um tratado de paz que o cara não respeitou por muito tempo. Segundo Raikage, esse foi de base na mão de uns caras que gostava de passar o cerol em Kage, os irmãos Ouro e Prata, que na época estavam tentando dar um golpe de estado e para isso precisavam passar por cima do Raikage, e de fato conseguiram. Terceiro Raikage, e considerado o Raikage mais poderoso de todos, o velho era bolado. Antes que eles conseguissem o usuário perfeito para que eles conseguissem selar a Biju, o Raikage tretava com a Biju de 8 caudas quase que diariamente. E não bastando isso, sua morte foi ainda mais épica, enfrentando um exército de 10 mil ninjas, tendo sua morte acontecido no terceiro dia depois de passar o cerol em sei lá quantos desses. Quarto Raikage ainda tá vivinho da Silva, mas também foi um dos que quase conheceu o além-vida lutando contra o Madarinha, que inclusive foi muito simpático com aqueles Kage da aliança, né? Porque não passou o cerol de verdade nenhum, só deu uns tabef nos cabos pra eles aprenderem. E apesar de estar vivo, o quarto Raikage já passou o seu título para Darui, que também tá vivo até hoje e é o quinto Raikage. Primeiro Hokage Hashirama Senju, conhecido como Deus Shinobi, e o cara que basicamente criou esse título de Kage, o ninja mais forte de sua época, não conheceu a morte nas mãos de nenhum outro ninja. Na verdade, sua morte é desconhecida, porém, a teoria mais aceita é que o Hashirama morreu devido ao seu jutsu de regeneração, que fez com que suas células perdessem expectativa de vida, fazendo assim o Hashiraminha, o mito, morrer bem cedo, dando assim o título de Hokage pro segundão bem jovem. E vamos para ele, segundo Hokage Tobirama Senju, o açoite dos Uchiha. O jovem de cabelo branco Tobiraminha, sem dúvidas nenhuma, foi um dos ninjas mais fortes da história, tendo criado jutsus monstruosos como o Edo Tensei e o Hiraishin. Mas apesar de toda a sua força, Tobirama foi morto em uma emboscada de guerra. Em um dado momento, Tobirama estava com sua equipe cercado por ninjas inimigos, e ele sabia que naquele momento, mesmo lutando com toda a sua equipe, muito provavelmente todos iriam de base. Então Tobirama se sacrifica, manda sua equipe fugir e fica de lá como distração para tentar derrotar os inimigos, mas infelizmente não consegue e vai de base nas mãos dos irmãos também Ouro e Prata. Mas apesar dos inimigos serem poderosos, o que muito provavelmente aconteceu é que Tobirama já estava exausto e na hora daquela emboscada não tinha mais forças para lutar ao máximo e conseguir derrotar, porque apesar de tudo ele era mais forte do que todos os inimigos ali. Terceiro Hokage, o terceirão, que foi o Hokage com mais
mais tempo no cargo e um dos que fez mais merda também, tendo deixado o Orochimaru sair depois de ter rasgado e feito de testes cobaias vivas de aldeões da sua própria aldeia, tendo deixado o Narutinho crescer ao léu, foi de base nas mãos do seu antigo pupilo Orochimaruzinho Sama, que na época queria dar um golpe em Konoha, mas mal sabia ele que o véio ainda dava pro gasto, tendo lutado de pau a pau contra Orochimaru e os dois primeiros Hokages. O véio era bruto, e no fim ainda conseguiu selar os braços de Orochimaru, retirando basicamente todos os seus jutsus e impedindo o golpe de estado, mas não conseguiu impedir sua morte, dentro do selo que ele acabou tendo que usar do Shikifujin, tendo ficado lá dentro da barriga do capeta. Ele, o primeiro e o segundo. Quarto Hokage, Minato Namikaze. O lourinho mais gatinho de Konoha e um dos Hokages mais jovens de todos, foi o Hokage com um tempo mais curto no cargo. Minatinho-san, apesar de ser o jovem prodígio mais poderoso da Aldeia da Folha, com certeza se tivesse tido mais tempo, teria sim se transformado no Hokage mais poderoso da história. Mas porém, entretanto, todavia teve seu fim nas mãos de Obtinho-san, o ninja revoltado do capeta, meu Deus. Já vai o segundo Kage nas mãos dessa praga, que invadiu a Aldeia da Folha, sequestrou o filho do homem, sequestrou a mulher do homem e ainda quis destruir sua aldeia. E apesar de ter levado uns bons tabefes do Minatinho, a raposa que ele tinha invocado terminou de fazer o trabalho e empalou o nosso jovem galeguinho. Quinta Hokage, Tsunade Senju. A velhinha ainda tá viva, mas também foi uma das que quase encontrou seu fim com o Madarinha Sama, já tendo passado seu posto para o sexto Hokage, Kakashi Boladão, que apesar de estar vivo ainda na história, assim como Gaarainha Sama, também foi de base já no anime de Naruto, e isso aconteceu na invasão de Pen a Konoha, onde Kakashi entra boladão pegando no ferro do Pen lá ele, e depois de uma luta mitológica, Kakashi mostra que realmente dá pra morrer se você usar demais seus jutsus, tendo usado o Mangenkyo Sharingan mais vezes do que ele podia, e salvando assim o Choji, que deu informações preciosas sobre o Pen, ajudando assim na derrota do vilão. E por último temos o sétimo e maior mitológico Hokage de todos os tempos, Narutinho-san, que apesar de ainda estar vivo hoje em dia no anime de Boruto, meio que tá em coma, naquele diabo daquela outra dimensão que o tal do Kawaki botou ele. É isso aí, galera, curtiu o vídeo? Então se inscreve, deixa o like aí no canal, dá essa força pra gente.